Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje é dia 29 de abril de 2020. Quero, antes porém, mandar um abraço para nossa irmã Geralda, a minha mãe Geralda. Benção, mãe. Não está podendo estar conosco por conta dessa pandemia aí, mas louvado seja Deus, ela não esquece de nós, sempre está entrando em contato conosco, e fica aí meu carinho. Bom, a palavra de hoje, ela se encontra no Evangelho segundo escreveu, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, versículo 12 e 13, e está escrito assim: E aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, fique limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Irmãos, essa palavra é muito conhecida por todos nós, mas como nós sabemos que a palavra de Deus ela se renova a cada dia, porque ela é viva, eu queria fazer algumas considerações nessa noite acerca dessa palavra. Eu quero dar um tema. O tema é simples, quero, fica limpo. Eu queria abordar 3 pontos, 3 etapas que esse leproso ele cumpriu até conseguir a sua bênção. Nós sabemos que a lepra, hanseníase, hoje ela tem cura, se tratada, mas naquela época era muito difícil, muito difícil. Além de tudo, era uma doença que era vista com muito preconceito, porque pela lei mosaica, um leproso ele era cerceado, não podia estar no meio de pessoas limpas, não podia estar no convívio da família, não podia fazer aquilo que uma pessoa dita normal podia fazer. Eles verdadeiramente se juntavam em bandos, leprosos com leprosos, e definhavam e ali morriam. Mas a Bíblia diz que, não sei por que cargas d'água, esse leproso ele ouviu, soube que Jesus estava na cidade, e a Bíblia diz que ele foi até Jesus. Ele não ficou com medo, ele se arriscou a entrar na cidade e buscar Jesus. E o primeiro passo foi, ele foi ao encontro de Jesus. Foi ao encontro de Jesus, se apresentou a Jesus, se moveu até Jesus. Ele teve coragem, ele não olhou para a circunstância, ele não teve medo, porque o que ele precisava era maior do que o medo dele. E aproximou-se de Jesus. Ele se humilhou diante de Jesus, ele ajoelhou-se diante de Jesus. Esse foi o segundo passo. Primeiro, ele foi até Jesus. Porque se alguém quer alguma coisa, tem que ir a Jesus. A palavra de Deus diz que nós devemos nos aproximar dele e ele aproximará de nós. Esse negócio de ficar em casa, esperando as coisas acontecerem, é muito complicado. Você vai olhar na Bíblia, a grande maioria buscou Jesus. Tirando exceções, aquela mulher que estava levando seu filho morto, morto, não podia andar, então ele foi até aquele morto. Mas a grande maioria buscou Jesus.
Então, se você quer alguma coisa, primeiro, você tem que buscar, ir até Jesus. Segundo, além de chegar perto dele, você tem que se humilhar, porque muitos buscam, até cumpre, né? Busca Jesus, cumpre o primeiro passo, busca Jesus, mas quando chega diante de Jesus, diante da igreja, diante de todo o contexto, não se humilha, é duro de coração, tem muito ressentimento. Isso é uma barreira, porque para você receber uma bênção, você tem que se humilhar. E ele, o leproso, se humilhou diante do Senhor, se curvou. Muitos irmãos até chegam perto, mas quando não chega no segundo passo, tropeça, porque não consegue se curvar, se humilhar, abrir mão do seu preconceito, do seu achismo. Mas ele não observou essa situação, ele precisava. Porque quem precisa, irmãos, você que já precisou sabe do que eu estou falando. Quando a gente precisa, a gente se humilha, a gente pede, a gente busca. De verdade. Muitos não precisam. O terceiro passo, irmãos, ele suplicou. Ele se aproximou, foi até Jesus, se humilhou e além de se humilhar, ele suplicou, falou. Tem muitos também que vai até Jesus, se humilha, mas não fala a verdade, não fala o que de fato precisa. E ele disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Interessante é essa fala dele. Ele não falou muita coisa, ele disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele demonstra com essa frase, quando ele diz, se o Senhor quiser, ou seja, ele acreditava que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. A minha pergunta essa noite, você acredita que Jesus pode fazer alguma coisa por você? O leproso acreditou. Ele disse, se tu quiseres, ou seja, ele sabe que Jesus tinha poder para fazer o que ele precisava. Só que ele utiliza de uma retórica muito diferente das outras pessoas. Ele diz, Senhor, se tu quiser, ele apelou para o coração do Senhor, para o querer do Senhor. E o Senhor prontamente disse, quero. E impondo a mão sobre ele, disse, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo. Jesus, ele resolve na hora. Mas a velocidade do milagre não depende de Jesus, depende de você. Da sua sensibilidade, da sua sinceridade, da sua busca, da sua humilhação e da sua súplica. Porque no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, assim está escrito. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O Senhor, quem se aproxima do Senhor, deve acreditar que ele existe e que ele é galardoador para aquele que o busca. O segredo é buscar o Senhor. Nessa noite, busca o Senhor. Abra mão do preconceito, abra mão do seu eu, do seu orgulho. Joga isso por terra, porque isso embaça, isso embaraça, isso retarda o milagre. Se você de fato precisa de um milagre, se você precisa, busca o Senhor. Se aproxime dele. Acredite que ele é galardoador para aquele que o busca. Que Deus te abençoe, te guarde. Nesse dia 29 de abril de 2020, quero orar com você. Senhor Deus e Pai, eu lhe agradeço, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede de estar na sua presença. Peço, Senhor, a Ti que o Senhor abençoe todos os membros da Igreja Assembleia de Deus, Palavra que Liberta, todos os ministros, todos os obreiros, todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, todos os nossos amigos, nossos irmãos de outras denominações, que essa palavra possa entrar no nosso coração, que essa noite seja uma noite de bênção, que a gente vá dormir, refletindo nessas palavras. Muito obrigado, Senhor. Seja com cada um de nós.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. E quem diz amém, abraça alguém.